fazer uma resolução de um exercício que eu, peguei da internet para a gente, visualizar, compreender melhor como se trabalha aí com esse método de escalonamento, certo? Então a primeira coisa aí, observar, aqui a gente está trabalhando sobre um sistema de equações lineares, certo? Do tipo aí 3 por 3, certo? Onde a gente tem aí, três possíveis variáveis, a variável x, a variável y e a variável z, tranquilo? Então aqui o sistema 3 por 3, a gente viu o sistema 2 por 2, com duas variáveis, agora a gente tem três variáveis, certo? Então beleza, então a primeira coisa que a gente precisa, observar é o que, A gente precisa observar aí é exatamente o que, aonde a nossa variável, o coeficiente da variável nossa, ela seja, coeficiente seja o que? Igual a 1. Por que igual a 1, O que é esse coeficiente? Então o coeficiente, a gente tem uma variável, o coeficiente é aquele elemento que multiplica essa variável. Certo? No caso do x eu tenho o que? 1 vezes x aí, certo? Que isso é o próprio dito igual a x, tranquilo. Mas beleza, mas por que eu preciso, deixar, trocar a equação de lugar, que aonde a primeira linha da nossa equação tenha que possuir aí esse coeficiente, da nossa variável, igual a 1. Justamente para facilitar, no cálculo, quando você tem 1, na primeira equação, fica mais fácil você, fazer, uma relação entre uma equação e outra, coisas que a gente vai observar aí. Como assim? É porque eu estou falando isso daí, Vamos supor aqui que é esse sistema linear, que eu tenha 2x aí, menos y mais z igual a 12, certo? Então trocando somente a segunda pela primeira, então menos x mais 3y, certo? Menos 2z, igual a 3. E o 4x permanece aqui, certo? Ah, mas eu posso fazer dessa forma? Pode fazer dessa forma, entendeu? Mas assim, para facilitar, como regrinha aí, a gente sempre deixa a primeira equação, certo? Com um coeficiente aí, 1. Se não tiver, bola para frente, vamos fazer aí, pelo que a gente tem no sistema de equação. Se a gente tem essa possibilidade de trocar, no caso aqui trocar, a linha 1, a gente trocar o que pela linha 2, então a gente pode ser feito. Então aí facilita muito a resolução, pelo método escalonamento. O que seria esse método escalonamento, pessoal? Escalonamento vem num processo de escalonar, como se fosse uma escada. O intuito dele é o que? Eliminar as variáveis, aos poucos. Primeiro a gente elimina a variável x, tanto aqui da primeira como da segunda. Depois a gente vem o que? Para eliminar o y, da segunda, da terceira aqui. Então a gente elimina o x, depois a gente elimina o y, então aí no caso sobrará para a gente somente o z. Então com o z a gente é só substituir nas outras equações, que a gente encontra, as outras variáveis aí. Então não tem segredo, é muito simples, pessoal. Então, para executar um sistema de escalonamento, certo? A gente tem aí, que tem um sistema de equações de 3 por 3, três variáveis, três equações. E onde o que? A gente vai fazer o seguinte modo, uma regrinha, para a gente não errar aí. O que a gente vai fazer? A gente vai pegar a primeira equação, pessoal, e vai fazer o que? Vou fazer ela com o que? Com a segunda equação, de modo que é onde a gente consiga eliminar a nossa variável x e obtenha o que? Uma nova equação equivalente, certo? Uma nova equação aí. Tranquilo? E depois a gente vai fazer a mesma forma, A gente precisa eliminar o x tanto da segunda equação, como da terceira equação. Então a gente vai pegar a primeira equação, e iremos fazer aí com a terceira equação, de modo a gente consiga, eliminar a variável x,
tornando, né, formando uma nova equação novamente. Certo? Então, bacana. Perfeito, então a gente tem essas duas relações, então a gente observou que é bom, sempre bom deixar, né, a variável que tem o coeficiente 1, né, para facilitar no método de escalonamento. Então vamos aí, né, dar seguimento a isso daí. Então a gente tem essa relação. Então, primeira coisa, né, para fazer a primeira na segunda, como assim primeira na segunda? Então a gente vai utilizar o método da adição, né, para que a gente consiga eliminar a variável x. Tranquilo? Então, para isso, a gente faz o quê? Mantemos, né? Mantemos a primeira equação. Então, quem que é a primeira equação aí? A primeira equação a gente vai manter bonitinha, né? O x mais 3y, certo? Menos 2z, isso igual a 3. Então, a gente vai manter essa equação, certo? Mantendo essa equação, agora basta a gente fazer o quê? Exatamente isso, fazer a primeira com a segunda, depois a primeira com a terceira, lembrando que cada, né, a cada execução, né, a cada adição que a gente fazer, né, a gente fazer a primeira equação, né, tornar uma equação equivalente, a gente cria, né, a gente forma uma nova equação, certo? Então a gente vai fazer o quê? A primeira na segunda. Então, beleza, observando a primeira na segunda, eu tenho a primeira, 3, né, x mais 3y menos 2z, certo? Igual a 3. E a segunda eu tenho o quê? Que é 2x, né, menos y mais z, né, igual a 12. Então, observando nessas duas equações, pessoal, né, o que pode ser feito aí para eliminar a variável x, certo? Lembra que a gente precisa eliminar uma das variáveis. Então, observando, né, a gente pode fazer a multiplicação aqui dessa primeira por menos 2. Então, isso vai me tornar o quê? Né, a minha linha 2, certo? Então, essa aqui é chamada de linha 1, né, linha 2 e linha 3. Então, a linha 2, pessoal, ó, ela vai ser substituída o quê? Por menos 2 vezes L1 mais L2. Beleza, né? Vou multiplicar, né, a minha linha 1 por menos 2 e vou somar, né, com a minha linha 2, certo? Multiplicando por menos 1 a linha 1 e somando com a linha 2 a gente vai eliminar, né, a nossa variável x aí. Então temos o que? Menos 2 vezes x vai ser menos 2x, certo? Menos 2 vezes 3, menos 6y. Né? Nós temos aqui que menos 2 vezes menos 2z, isso vai ser mais 4z, né, igual aí a menos 2 vezes 3 já dá menos 6. Isso tudo, né, com a nossa segunda aí como dita. Então beleza, né, aqui a gente vai obter, né, através da adição, né, nós vamos obter aí uma nova equação, certo? E essa nova equação vai substituir quem? Exatamente isso, a segunda linha perfeitamente. Então, menos 2x mais 2x a gente consegue eliminar. Então, aqui vai ficar 0. Menos 6 mais menos y vai dar menos 7y. Né? Mais 4z mais z mais 5z. Que isso é igual ao que? Menos 6 mais 12 eu vou ter que vai ser 6 positivo. Que bacana, então nós podemos descobrimos, né, a segunda equação, a nova equação que vai substituir a segunda linha, que é o que? O menos 7y, certo? Menos 7y mais aí o 5z igual a 6. Certo? Então, do mesmo modo, né, nós iremos fazer aí, né, com a primeira, né, com a terceira equação. Certo? Aonde vai originar o que, pessoal? Né? Vai originar o que? A nossa linha 3 será substituída o que, né? Observando aqui, primeiramente vamos pegar a linha 1. Quem que é a linha 1? X, né, mais 3y, né, menos 2z, isso igual a 3. A gente vai fazer com a terceira, agora a primeira e a terceira, utilizando aí o método da adição, certo? Menos aí 5, menos 4x menos 3y menos 5z, né, isso igual a 6. Perfeitamente, agora a gente precisa observar, né, o que a gente precisa fazer para eliminar aí
essa variável x. Então a gente pode observar se multiplicarmos aqui a linha, né, a linha 1, né, multiplicar a linha 1 por menos 4, né, menos 4 vezes a linha 1, certo? Mais a linha 3, né, a gente vai obter o que? Uma nova linha 3, certo? Uma nova equação. Beleza, então fazendo isso a gente observa que multiplicando aqui por menos 4, né, isso vai originar o que? Né, vai me dar uma nova equação equivalente, lembrando novamente que multiplicando uma equação, né, por um número, né, a gente não altera a sua solução aí. Então aqui, né, multiplicando por menos 4, isso vai ficar menos 4x, né, menos 4 vezes 3y vai dar menos 12y, né? Menos 4 vezes menos 2z, isso vai dar o que? Mais 8z. Isso igual ao que? A menos 12. Perfeito, né? Então, copiando, né, a de baixo, que é a terceira linha, isso vai dar mais 3y, né, menos 5z, né, igual a 6. Então, aqui a gente vai adicionar, né, pelo método de adição, a gente vai vamos sumir, né? Vamos fazer a mágica aqui e sumir com a nossa variável x. Então, menos 4 mais 4 a gente cancela, menos 12y mais 3y, né? Isso vai me dar um resultado que né, de menos 9y aí, 8 mais menos 8z mais menos 5z, né, a gente vai saber que é o que? Mais 3z aí, isso igual ao que? Menos 12, né, mais 6, isso é menos 6. Olha que bacana, então encontramos mais uma equação, né, a nova equação que vai substituir quem? Né, substituir a terceira linha. Então basta colocar aqui, ó, menos 9y, né, mais aí 3z e igual a menos 6. Acabou? Não, não acabou, certo? Vamos apagar aqui, certo? Vocês estão vendo que é muito tranquilo, é só analisar. Então, a gente aprendendo a fazer o escalonamento aí de sistema de equações, depois a gente vai utilizar, né, o mesmo método para fazer escalonamento de matriz. Certo? Então podem observar aqui que a gente tem aqui já um escalonamento, certo? O primeiro escalonamento aqui, então a gente conseguiu eliminar quem? Né? As duas variáveis x das duas equações de baixo. E agora o que a gente precisa fazer, né? Então agora a gente faz o que, pessoal? Agora a gente vai pegar o que? Copiar a primeira, né? O que é o 3y, né? Menos 2z, né? Isso igual a 3. E vamos também agora o que? Né? Vamos manter a segunda, certo? Só que antes disso, vamos colocar aqui no cantinho, agora a gente vai fazer o que? A segunda equação, né? Com quem? Com a terceira equação, certo? Então isso vai me originar, né? Vai me dar uma nova equação equivalente, certo? Então essa nova equação, né? A nova equação aí, certo? Então, beleza, né? Então, temos aí que a gente vai pegar a segunda e vai substituir na terceira e vai obter uma nova equação, certo? Sistema de equação, né? Que a gente encontrou duas novas equações equivalentes. Agora, a gente vai fazer o quê, né? Vamos pegar a segunda e vamos fazer ela, né, com a terceira, certo? De maneira que a gente consiga eliminar a variável y. E assim encontramos uma nova equação, certo? Então vamos supor que a linha 3 será substituída aí por quem, né, pessoal? Ó, então observando aqui, ó, né, a gente precisa trocar a linha 3, né, por alguma, né, situação aqui para a gente conseguir eliminar, né, o y, né, de uma dessas daqui, certo? Então a gente agora vai eliminar o que, né, a variável y. Então, beleza, sabendo disso daí, pessoal, agora ficou simples, né? Se na primeira, né, na primeira, né, no início, para a gente fazer aí, né, encontrar as duas novas, que a gente fez o que a primeira com a segunda, certo? Encontrou uma nova equação aí, equivalente à segunda. A primeira com a terceira, encontramos uma nova terceira equação, né? Substituímos a terceira equação pela nova e mantemos o que? A primeira equação.
Agora, quando a gente tem esse sistema de equação, né, onde a gente vai, né, procurar eliminar a variável y, agora a gente tem que a gente fixa a segunda, né? Então agora a gente vai fixar, né, a segunda equação aí. Quem que é a segunda equação? Exatamente isso, menos 7y, né, mais 5z. E iremos fazer o que, né? Fazer a segunda com a terceira, de modo que a gente consiga, né, eliminar aí a variável y. Certo? Então, com isso, o que a gente precisa fazer aí? Então, eu tenho aqui as duas, né, equações, menos 7y mais 5z igual a 6, e eu tenho a de baixo, que é menos 9y mais 3z, né, igual a menos 6. Então, observando aqui, a gente vai fazer, né, utilizando o método da adição, onde a gente consiga eliminar a variável y aí. Então, nisso, a gente pode observar o que, né, que eu preciso eliminar y. Então, eu posso multiplicar, né, essa primeira equação aqui por quem? Por menos 9, e multiplicar o que é de baixo por 7. Certo? Então, uma das duas precisa ficar positivo para a gente somar, a gente conseguir eliminar essa variável y aí. Beleza, né? Por que 9 e 7? Pessoal, basta observar o seguinte, né? Se eu multiplicar essa por 9 e eu multiplicar essa por 7, né, a gente vai chegar no mesmo resultado, né? Então, sendo que aqui a gente está multiplicando por menos 9 e aqui a gente vai multiplicar por 7 positivo. Então, aqui a gente vai ter menos 9 vezes menos 7y, a gente vai ter que vai ser igual aí a, né, a 63y, tranquilo? Então, menos 9 vezes 5, menos o que? 45, né, z, igual ao que, né, a 9 vezes 6, aí vai ser igual a menos 54. Então, beleza, né? E agora de baixo, multiplicando por 7, vai dar menos 63y, né? 7 vezes 3z vai dar mais 21z, igual ao que, né? A 6 aí vezes 7, certo? Menos 6, né, vezes 7, aí no caso, menos 42. Agora basta fazermos o que? A soma, né, das duas, certo? Então, beleza, fazendo aqui agora o que? Né, eliminando a variável y, então aqui 63y mais, né, menos 63, né, aqui vai dar zero. Então aqui menos 45, certo? Menos 45 mais 21, isso vai dar igual ao que? Né, a menos 24, o que? Z. Isso igual ao que? Né, a menos 54 mais menos 42, a gente vai ter que vai ser igual a menos 96. Então, beleza. Então, a gente descobriu aqui a nova equação, né? Podemos apagar aqui agora. Certo? O que vai ser a nova equação? Vamos colocar ela no canto aqui, né? Menos 24z igual a menos 96. Vamos apagar aqui para a gente poder utilizar. Então aqui 6, certo? Então aqui vai ficar agora o que? A nova equação, que vai ser o que? Menos 24z igual a menos 96. Está aí, né, um método de escalonamento. Por que escalonamento novamente? Né, então podemos observar o que? Olha o escalonamento que a gente fez aqui, ó. A gente veio, né, escalonou, olha aí o método de escalonamento. Então aqui zerou, zerou e zerou. Tranquilo, né? Depois a gente vai ver o método de escalonamento por matriz, que a gente vai ver, né, o triângulo, né, superior, certo? E o inferior, né, essa parte triangular aqui, né, que dá zero. Então aqui agora já podemos concluir o que, né? Podemos isolar o z, né? O z vai ser igual ao que? A 96 dividido por 24, certo? Então vai ser 96 dividido por 24, que isso vai ser igual a 4. Então z igual a 4, agora é só substituir nas devidas outras equações. Então vai ser o que? Eu vou pegar o menos 7y, né, mais aí 5z igual a 6.
No lugar de z eu vou colocar o 4, então vai ser 5 vezes o 4, certo? Igual a 6, menos 7y, né? Mais o que? 5 vezes 4, 20, igual a 6 aí. Certo? Então aqui podemos dizer que vai ser menos 7y igual a 6 menos 20, certo? 6 menos 20, isso vai dar o quê? Menos 14. Então, menos 7y igual a menos 14, certo? Menos 14. E quando a gente tem, né, o sinal de menos, né, dos dois lados da igualdade, a gente pode multiplicar por menos 1. Que isso vai dar o quê? Que y vai ser igual a 14 dividido por 7, né, que y vai ser igual a 2. Temos agora o valor de z e o valor de y, podemos encontrar o valor de x tranquilamente. Então, x, né, mais aí o que? 3 vezes o y vale 2, certo? Menos 2 vezes o z vale 4, certo? Isso igual ao que? A menos... Não, isso tem que ser igual a 3, certo? Então, utilizando aqui essa equação aqui. Beleza, então x vai ser o que, né? 3 vezes 2 vai dar 6, menos o que? 8, igual a 3. Então, x vai ser igual ao que? A menos 2, igual a 3, x igual a 3 mais 2, x igual a 5. Então, vamos comprovar isso daí, certo? Então, vamos apagar aqui que a gente encontrou o valor de y, certo? Então vamos pegar aqui qualquer uma dessas equações, só vamos pegar a própria, né, a primeira equação. Então a primeira equação aqui vai ser x, né, mais 3y menos 2z, né, isso igual a 3. E a gente vai substituir os valores agora se realmente dá igual a 3. Então x vale 5, né, 5 aí mais 3 vezes o y, né, menos 2 vezes o z que vale 4, e isso tudo tem que ser igual a 3. Então 5 vai ser o que, né? 3 vezes 2 aí vai dar 6, né? Menos 8 igual a 3, certo? Aqui vai dar menos 2, 5 aí menos 2 igual a 3, 3 vai ser igual a 3. Então está resolvida aí pelo método de escalonamento. Então vamos lá fazendo um review aí, né, de tudo que a gente viu, certo? Espero que vocês tenham compreendido como aplicar o sistema de escalonamento aí, certo? Então, beleza. A primeira coisa a gente observar, né, sempre manter, né, aqui na primeira equação, sempre o coeficiente igual a 1, certo? Para aí vai facilitar a nossa vida em relação, né, aos cálculos, né, a parte do escalonamento. A segunda coisa é o que? A gente fixar a primeira equação. Então, a gente fixa a primeira equação. E fazemos o que, né? Pegamos a primeira equação, né? Fazemos ela com a segunda equação, de modo que a gente consiga eliminar, né, a variável x aí. Certo? Então, quando a gente faz isso, né, pelo método da adição, a gente encontra uma nova equação, né, e essa nova equação vai substituir o que? A segunda, certo? Então, logo depois, a gente pega a primeira equação, fazemos com a terceira, certo? Com modo também de eliminar a variável x aí. Então, beleza, né? Então, quando a gente faz isso, a gente encontra aí uma nova equação. Essa nova equação vai substituir aí a terceira equação. Tranquilo? Então, aqui a gente fez a primeira parte. Então, quando a gente faz isso, a gente fixa a primeira equação, né? E as duas de baixo são a resultante, né, do que a gente fez aqui, né? Essas equações com as outras equações. Então a gente pegou a primeira com a segunda e a primeira com a terceira. Então a gente obteve aí equações equivalentes, certo? E logo após isso a gente pegar o que? A gente fixa a segunda, certo? Fixa a segunda e faremos o que? Né? A segunda equação com a terceira equação, de modo que a gente elimine o que? A variável y agora, certo? E, consequentemente, né, gerando uma nova equação equivalente, certo? Substituindo aí a terceira equação. Então, provavelmente, né, quando eu falei para vocês, a gente elimina o y e ficamos somente com z, tornando-se o que? Né, um sistema escalonado aí. Podem ver que ficou bem simples, né? Encontramos aí um valor para z
Ctrl valor de Z, a gente encontra as outras demais aí. Então a gente também pode observar que, né, esse método é muito importante, né, que facilita muito, né, a resolução de sistemas, certo? Porque, né, no método lá de substituição, né, se torna um pouco mais complexo, um pouco mais demorado, né, com uma facilidade maior de erro aí. Beleza? Então, tranquilo, né? Então lembrando também que a gente vai ver, né, o escalonamento de matriz, que é o mesmo processo, certo? Só que ele está escrito como forma de matriz, é como já apresentado para vocês, né, o método de Cramer, né, utiliza sistema de equações, né, sendo resolvida aí por matrizes. Tranquilo? Então, espero que vocês tenham compreendido aí, né? Um grande abraço a todos e até a próxima aula aí.